Cadê o... Boa noite. Está ruim o negócio aqui? Está desligado? Alô, boa noite a todos os presentes e àqueles que nos acompanham pela internet. Sobre a proteção de Deus, iniciamos trabalhos da 91ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Convido a todos os presentes que se coloquem de pé, direcionados em posição ao pavilhão nacional, para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Dando prosseguimento à nossa sessão ordinária, solicito ao senhor secretário, vereador Josimael Barbosa, interaminense, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 90ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª legislatura. Aos 15 dias do mês de abril do ano de 2019, às 19 horas, reuniram-se... Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson. Eu gostaria que fosse suspense a leitura da ata que já se encontra no site da Câmara. Algum vereador discorda ou concorda, discorda?
Todos concordaram. A suspensão da leitura da ata está aprovada pelo plenário. Dando sequência, solicito ao nobre secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas por essa Casa de Leis. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio, 18 de abril de 2019. Excelentíssimo Presidente, eu, Antônio José Saraiva Marques, brasileiro, casado, pecuarista, portador do RG 9.846.888, SSP, CPF 780.68.918.49, provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio, pessoa jurídica de direito privado, entidade filantrópica, escrita no CNPJ sobre o número 44.932.846.0001.35, com endereço à Rua Antônio Venâncio Lopes, Centro, Presidente Epitácio, São Paulo, na condição de representante legal da entidade, venho honrosa presença em Vossa Excelência para expor e requerer o que se segue. Considerando que não houve composição entre a entidade e a Prefeitura Municipal acerca do aumento dos repasses dos recursos financeiros nos termos da solicitação da Irmandade Santa Casa, considerando que a entidade não dispõe de outros recursos para a manutenção do serviço de saúde no atual conjuntura e com os valores repassados nesse exercício são insuficientes para a manutenção de tais serviços, considerando tratar de serviços de saúde essencial à população, os quais deverão ser mantidos pelo Poder Público Municipal, haja vista a competência do Estado, cuidar da saúde e existência pública. Diante disso, requer que sejam tomadas medidas necessárias para que o município de Presidente Epitácio assuma a gestão da entidade Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio mediante sua intervenção. Informamos que a Irmandade Santa Casa, por meio de sua diretoria, estará à disposição dessa municipalidade para auxílio naquilo que for necessário. Ao ensejo manifesto pelos meus protestos de distinta estima, consideração, atenciosamente, Antônio José Saraiva Marques, provedor da Santa Casa, encaminhada ao senhor Moisés Sebastião da Silva, presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, com cópia para o Conselho Municipal de Saúde e Promotoria de Justiça da Comarca de Presidente Epitácio, recebida em 18 de 4 de 2019. Dando prosseguimento, passaremos aos trabalhos referentes à deliberação dos projetos de lei pautados para a sessão de hoje. Peço ao senhor secretário, vereador Josmael Barbosa Interaminense, que proceda à leitura do projeto de lei de número 004/2019. Conforme informação do nosso secretário, o projeto de lei já foi deliberado. Então a gente vai dar sequência aqui à ordem do dia, onde eu solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos apresentados pelos nobres vereadores. Requerimento 77 de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência nos termos regimentais, após manifestações do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando da ilustre alcaidessa que nos informe quando será feito o nivelamento das vias públicas do Vilagem Lagoinha. Quando será feita a manutenção da iluminação pública do Vilagem Lagoinha? Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. O requerimento 077/2019, de propositura do vereador Marcos Florencio, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado os requerimentos escritos, informo aos senhores vereadores que passamos agora aos requerimentos orais. Então, dando continuidade, está aberta a palavra para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador Evair Luiz. Requeiro a mesa, após ouvido do plenário em sua forma regimental, para que seja oficiada a senhora prefeita municipal e a Secretaria Municipal de Obras, para que nos informe se há previsão do mutirão de limpeza nos bairros Jardim das Paineiras e Renascer, no município de Presidente Epitácio, tendo em vista o lixo acumulado nesses bairros, né,
e hoje essa situação que nós estamos enfrentando aí grave, que é a questão da dengue no município. O requerimento, ora apresentado pelo nobre vereador Evair Luiz, está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Continua aberto a palavra para os requerimentos orais. Com a palavra o vereador Marlan de Mello. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha aqui no local e pela internet, vou fazer um requerimento endereçado ao provedor da Santa Casa de Misericórdia, para que o mesmo remeta a essa Casa de Leis a ata de posse dos atuais membros da diretoria e do conselho que estão que atualmente está na gestão da Santa Casa. Esse requerimento tem como justificativa de que a gente que acompanha a Santa Casa há algum tempo, a nova diretoria nova mesa diretora e o novo conselho, eles estão com uns nomes que são novos, e tomara que estejam sido constituídos de uma forma bastante legal, porque isso é interessante, a gente renovar as pessoas que ali emprestam seu trabalho, porque, como a gente sabe, é um trabalho gratuito, que não é remunerado, e as pessoas que colaboram lá, a gente deve ter uma gratidão muito grande. Então, a cópia da ata da posse desses novos membros, tanto da mesa provedora, quanto dos conselhos que foram agora empossados para essa gestão de 2 anos que se iniciou agora em 1º de abril. O requerimento, ora apresentado pelo vereador Marlan de Mello, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Tiago da Silva Júnior. Senhor presidente, nobres pares, público presente, uma boa noite. Eu queria primeiro pedir licença e parabenizar o vereador Marlan pelo requerimento e pedir licença se eu posso assiná-lo junto com Vossa Excelência. E gostaria de sugerir ao mesmo também que pedisse também explicações sobre qual é a maneira que eles fazem essa escolha desses membros, se é através de uma eleição, né? Se for através de uma eleição, que também se peça a cópia da ata da eleição, da posse, como o vereador pediu, né? Da posse, e também uma ata da eleição, se for esse sistema que eles usam para eleger. Está autorizado. E veja bem o senhor diretor da Câmara, que vai formular depois o requerimento oral. O que eu estou pedindo é a ata da posse dos membros, tá? Porque da diretoria é uma outra situação, né? Então tem que ter a posse desses membros para depois que eles possam fazer parte de uma mesa diretora. Então são coisas distintas, atas distintas, e que a gente requer a cópia de todas elas. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Marlan de Mello foi aprovado por unanimidade. Continua aberta a palavra para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Luiz Tiago da Silva Júnior. Requer a mesa, depois de ouvir o do outro plenário sua forma regimental, que seja oficiado também ao senhor provedor da Santa Casa, que forneça a informação a essa Casa de Leis, se ainda o cargo de provedor da Santa Casa é remunerado, o valor, porque a gente ouve, a justificativa desse requerimento é porque a gente ouve que ainda ele tem uma remuneração, seja a pessoa que for, o cargo de provedor. E aí fala que ele devolve, mas
e também que forma que ele devolve. Se ele devolve isso aí para a entidade, se ele devolve para os caixas da própria entidade, entendeu? Porque não adianta eu pegar e falar, não, eu pego o meu salário e eu devolvo, mas devolvo para quem? Então ele está querendo dizer que ele não está dando um prejuízo ao erário da entidade com a remuneração. Porém, né, dependendo se não está voltando direto para os caixas da Irmandade, continua. Então o pedido do senhor diretor é se é verídica a remuneração e se tem essa devolução, para onde está indo essa devolução. O requerimento apresentado pelo vereador Luiz Thiago da Silva Júnior está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordar queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson. Boa noite para os meus amigos de trabalho, para aqueles que estão nos vendo aí nas redes sociais. Senhor presidente, eu gostaria que a prefeita nos informasse como que se encontra as áreas, terrenos que são da prefeitura, que se encontra sem calçamento, sem aquela fórmula que vem cobrando aí da população para estar calçando alguns murano, e a gente vê que tem terrenos e áreas da prefeitura que não está sendo cumprida. E inclusive eu tive uma reclamação aí de uma moradora de Presidente Epitácio, que ela foi multada, e a gente reconhece que tem que multar sim os pequenos e os grandes, mas que não venha deixar a desejar essas cobranças de multa em cima só das classes mais baixas, porque a gente vê que dentro do município tem muitas áreas aí de pessoas de classe alta que a gente vê que fica um jeito de se olhar que a classe mais média está sendo mais prejudicada. Essa mulher me procurou, foi cobrado quase R$2.000 dela para fazer a calçada. Eu concordo que tem que ser cobrado sim de todos, mas a gente vê que tem áreas aí da prefeitura e áreas de pessoas aí mais de patamar mais alto dentro do município que não vê a fiscalização cobrar. A gente não vê a área da prefeitura sendo executada. A gente não vê essas áreas. A gente não vê essas áreas da prefeitura concluir o que tem que ser concluído. Você entendeu? Então acho que deveria ir lá e consertar primeiro ali a casa, para a gente ir lá e pegar a população. Eu concordo que tem que cobrar da população, mas só que os terrenos aí que a gente vê do município, tá todo, se for dizer, né, tá bem complicado. Então eu acho que a gente tinha que ter mais um pouco de visão e começar a regularizar os terrenos da prefeitura e depois a gente chegar na classe média, na comunidade aí que estão sofrendo e já não tem serviço, né? E já que vai cobrar deles, então eu gostaria que o executivo viesse fazer pelo menos esse reparo aí nos terrenos que são área da prefeitura, que também tem que ser executado, porque aí tem que vir de casa primeiro, né? Não adianta eu ir lá e fazer uma coisa e não consertar a minha casa. Então eu peço que venha corrigir primeiro ali, para a gente não ter essas reclamações aí da comunidade, que eles estão sendo mais prejudicados. Eles concordam de ter que pagar, mas eles ficam chateados de ver áreas da prefeitura não estar cumprindo com isso. Então a gente vê que fica meio deselegante essa situação. Então a gente pede para o executivo, tá vendo essas situações, e depois procurar as classes médias e regularizar aquelas coisas mais adequadas aí, que é dentro do município ali, que tem que representar, mostrar, dar o exemplo, você entendeu? Porque ficaria até chato a gente sair fora da cidade e falar assim, tá cobrando várias comunidades aí, e quando olhar no terreno que é do município, tá aquela vergonha. Então a gente não pode passar por isso. Então a gente tem que ver primeiro os terrenos do município aí. Então eu gostaria que a
situação aí da prefeitura, ver se aí, para a gente não ser cobrado, você entendeu? Dessa forma que está sendo cobrado. Porque hoje a gente está sendo cobrado das comunidades que estão sendo multados, estão pegando no pé, mas o serviço correto não está sendo feito. Eu concordo que venha fazer, mas que faça primeiro os da casa. Então eu gostaria que visse isso aí para a gente. O requerimento apresentado pelo vereador Edson está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Continua aberto a palavra para requerimentos orais. Ninguém mais? Dando sequência, passaremos agora à votação do parecer e projetos de lei. Dando continuidade, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei 0004/2019, de 22/2/2019, de autoria do Poder Executivo. Parecer conjunto 10/2019, de 25 de fevereiro de 2019, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio ao projeto de lei 004/2019, de 22 de fevereiro de 2019, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: autoriza a desafetação de área que especifica em classe de bem público de uso comum do povo para a categoria de bem público de uso especial, área institucional. Quanto à forma e quanto ao mérito, o parecer ficam pela sua aprovação. Comissão de Justiça e Redação: Luiz Thiago da Silva Júnior, presidente; Rubens Cestari Campos, relator; Marcos da Silva Florencio, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento: Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlon de Mello, relator; Josmael Barbosa Interaminense, membro. O parecer conjunto das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, ora lido pelo senhor secretário, está em primeira discussão. O parecer está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer foi aprovado por unanimidade em primeira votação. O parecer conjunto encontra-se em segunda discussão. O parecer encontra-se em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O parecer conjunto das Comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento ao projeto de lei 004/2019, de 22/2/2019, foi aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 0004/2019, de 22/2/2019, para que possamos colocar em votação. Projeto de lei 004/2019, de 22 de fevereiro de 2019, dispõe sobre: autoriza a desafetação de área que especifica da classe de bem público de uso comum do povo para a categoria de bem público de uso especial, área institucional. Artigo 1º. Fica por esta lei autorizada a desafetação da classe de bem público de uso comum do povo, passando a integrar a categoria de bem público de uso especial, área institucional, de área consistente em parte da Rua 02, localizada entre as ruas Vicente da Cie e Venturosa da Arcádia da Rocha, no loteamento denominado Presidente Epitácio H, que assim se descreve. A desafetação de parte da Rua 02 do loteamento Presidente Epitácio H, proprietária Prefeitura Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, localização Rua 02 do loteamento Presidente Epitácio H, entre a Rua Vicente da Cie e Rua Venturosa da Arcádia Rocha, neste município de Presidente Epitácio. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O
projeto de lei 004/2019 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei 004/2019 foi aprovado por unanimidade em primeira votação. O projeto de lei 004/2019, de 22/4/2019, está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem queiram se levantar. O projeto de lei 004/2019, de 22/2/2019, foi aprovado por unanimidade. Dando sequência agora à nossa sessão ordinária, passaremos ao pequeno expediente. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas pelos nobres vereadores no dia de hoje. Indicação 130 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes construir um vestiário com área externa para refeição e descanso dos funcionários do cemitério municipal Horto da Igualdade, a pedido dos mesmos. Edson Pereira Jardim da Rocha, Edson Cachorrão, vereador proponente. Indicação 131 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes instalar placa de sinalização de ruas e pintar faixa de pedestres nos bairros Novo Lar e Vila Esperança, a pedido dos moradores do bairro. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 132 de 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes tomar providências necessárias jurídicas no sentido de tentar impedir que o frigorífico JBS continue a retirar objetos da planta inativa de Presidente Epitácio, tendo em vista que se encontra em trâmite de ação de desapropriação em que o município move em face do frigorífico. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 133, 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes instalar postes de iluminação pública abaixo das copas das árvores da Praça da Matriz, tendo em vista que os postes atuais são maiores que as árvores e a sombra das mesmas deixa a praça escura. Marlan de Mello, vereador proponente. Indicação 134, 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes passar máquina motoniveladora Patrol na estrada do assentamento Lagoinha para limpar o mato alto e tampar buracos, a pedido de munícipes que trafegam pelo local. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 135, 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes instalar iluminação pública na ciclovia da estrada municipal Hélio Gomes até o Vilagem Lagoinha, a pedido dos munícipes que trafegam pelo local. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 136, 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes instalar radares na Avenida Presidente Vargas com limitador de velocidade a 40 km por hora para coibir a alta velocidade empregada por alguns motoristas na via. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 137, 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes instalar semáforo na confluência da Avenida Presidente Vargas com a Rua Pernambuco, a pedido da população, tendo em vista os constantes acidentes que ocorrem no local. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 138, 2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina aos órgãos competentes reparar a iluminação pública na Rua Joaquim Ferreira da Rocha, no conjunto habitacional Jardim Renascer, a pedido dos moradores do bairro. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. As indicações apresentadas serão enviadas aos respectivos destinatários. Informo aos senhores vereadores que a palavra está livre a todos que assim eu desejar fazer uso da palavra. Ninguém? Marlan, Edson, Fabrício, ninguém? Como ninguém vai fazer uso da palavra livre, informo aos senhores vereadores
público presente e público de casa que nos acompanham, que a próxima sessão ordinária será realizada dia 29/4, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. E estão todos convidados a nos acompanhar, e obrigado também pela presença de todos que nos acompanharam na sessão de hoje. Declaro a sessão encerrada e até lá.